Vamos então para o texto, Mulheres da Bíblia, série Mulheres da Bíblia, e a mulher de hoje chamada Ana. 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo 2. 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo 2. No versículo 1 está dizendo de um homem chamado Elcana. Ele era de Ramataim Zofim, o lugar onde Elcana morava. Elcana casado com Ana. Está aqui registrado neste capítulo 1 e vou ler apenas o versículo 2. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana. E sabe o que representa, o que significa Ana? Significa graça. E a outra, Penina. Penina significa joia. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. 1 Samuel, capítulo 1, e o versículo 2. Ana, de um perfil totalmente diferente de Penina. Duas mulheres. Às vezes você vai estar perguntando, por que duas mulheres? No Antigo Testamento, não se sabe quando surgiu isso, não por vontade de Deus, mas do homem, a questão de ter mais que uma mulher, e talvez seja ali, começou ali do Código de Hammurabi, talvez seja por ali um rei, mas a gente não sabe. Mas, por vontade do homem, quando uma mulher fosse estéril, ele tinha o direito de ter uma outra, uma concubina, para que ela lhe desse filhos e ele tivesse descendência. Ele precisava gerar filhos. O homem sem filho acabava o seu nome e não se estendia a sua geração. E ainda mais que aqueles que temiam, que serviam a Deus, que sabiam que o Messias viria, que nasceria o Messias, eles tinham desejosamente que ele pudesse nascer de sua linhagem, de sua descendência. Então todos eles queriam sim ter filhos. Elcana era casada com Ana e Ana era estéril. E Ana era uma mulher muito amável, temente a Deus, uma mulher de oração. Muitas características podemos aqui enumerar de Ana, uma mulher que era honrosa, honrava o seu esposo, uma mulher que temia a Deus, uma mulher de fé, uma mulher de oração e uma mulher que sabia conduzir bem o seu lar, o seu esposo. E a Bíblia diz que o seu esposo, chamado Elcana, amava tanto a Ana que ele era melhor para ela, supria mais o desejo dela do que 10 filhos. E está registrado aí no capítulo 1 que Elcana amava tanto a Ana, e era melhor para ela do que 10 filhos. Então Ana tinha tudo para viver bem. Porém, havia a outra concubina, que é a Penina de um comportamento imaturo, de um comportamento que não é exemplar, que não deve ser seguido. Uma mulher de afrontas, uma mulher de insultos, uma mulher que falava muito, e são características tão terríveis que o homem, ao invés de amar e aproximar dessa mulher, se afasta. E a Bíblia diz que Elcana amava a Ana, mas a Penina, ela gerava filhos, gerava muitos filhos e filhas. A descendência de Elcana, então, estava se estendendo. Ana ia com seu esposo a Siló todos os anos, como de costume, adorar a Deus. Eu posso aqui imaginar como os congressos que nós temos hoje, de ano em ano, aqueles congressos grandes, maravilhosos, e a gente prepara com tanta alegria para ir adorar a Deus, para ir ser ministrado, para levar a nossa adoração, para aprender mais da palavra do Senhor.
Eu imagino que a gente, assim como eu sei que você também prepara com tanta alegria, com tanta antecedência, prepara vestes, prepara comida, para a gente ir em caravanas para os congressos e voltamos tão alegres. Ana fazia isso todos os anos com seu esposo Elcana. E a Penina também. E os filhos também iam. Todos iam para adorar a Deus. Porém, durante o caminho, e durante a festa, durante o momento que estavam lá adorando a Deus, Penina afrontava a Ana, dizendo: eu estou aqui com os meus filhos, e você? Cadê seus filhos? Não é a esposa amada de Elcana? E seus filhos? Você é estéril. E Ana, a Bíblia diz que Ana, a princípio, ela chorava e não comia, e angustiava-se muito por não aguentar aquela situação, por ver que ela era estéril. E Ana, cada dia, ela se comportava assim, voltava no ano seguinte da mesma forma. O agravante era que Penina insultava, humilhava a Ana. Já imaginou ter alguém tão próximo insultar, falar mal, humilhar? É muito triste. Ana, ela chorava e não desejava comer. Chorava tanto que não desejava comer. E não comia. A princípio, os versículos iniciais, ela não comia. Eu imagino que Ana talvez até estivesse desfigurada, porque uma pessoa que não se alimenta bem, logo fica com os olhos bem descaídos, um olhar, uma feição bem descaída. E Ana estava assim. E o seu esposo percebe. E chega a ela e diz: Ana, eu te amo tanto. Não sou eu melhor para você que 10 filhos? Por que você se descai? Por que você não come? Por que chora tanto? Então Ana tomou atitude. Essa atitude foi a mais perfeita. Ela tomou a atitude de dizer: não quero ser estéril mais. Agora eu vou buscar solução com quem pode me ajudar. Se o seu homem que estava, seu esposo que estava com ela, morando com ela todos os dias, e ela não via solução de gerar filhos, então ela tomou a atitude de buscar em Deus, buscar que o Senhor lhe operasse o milagre para a sua vida e ela deixasse de ser estéril. Já imaginou que coisa linda essa representação para os dias de hoje? Você e eu, todos nós que representamos aqui a Ana como igreja do Senhor como um todo, não sermos essa pessoa infrutífera, não sermos estéreis, mas que nós possamos ter a atitude de buscar de Deus o poder de gerar filhos, o milagre de gerar filhos, não se conformar com a esterilidade. Ana, então ali ela se põe, aí mais na frente está dizendo no versículo, se não me engano, 9, ela, depois de comer, ou seja, a sua família, todos ali diz, todos, depois de comer e adorar a Deus, Ana se dirige ao templo, caladinha. Ela passa pelo sacerdote Eli, ele estava sentado na cadeira, e ela passa, vai para o templo e vai orar. E ela ora sem palavras, apenas com os lábios, mas palavras não saíam de sua boca. Você já passou por alguma prova, minha irmã e meu irmão, ao ponto de você orar e chorar e não conseguir sair som de sua boca? Assim estava Ana. Mas o gemido, mas as palavras no seu interior estavam sendo ouvidos por Deus. Palavras, ou seja, gemidos, e o choro ali para o Senhor significava muito. As lágrimas falavam muito para o nosso Deus. Ela balbuciava e estava ali chorando, crendo que Deus podia sim operar o milagre. Porque senão, o que adiantaria ela ir todos os anos ali a adorar a Deus em Siló? O que então, qual era a prova que ela realmente temia a Deus, servia a Deus e que Ele é poderoso?
Aí ela começou a ter essa atitude: Deus vai me ouvir. Pai, eu faço um voto diante do Senhor, Deus eterno, Senhor, Deus maravilhoso, eu faço um voto diante do Senhor. Eu vou dar o filho que o Senhor me dá. Ela tinha fé que era um menino. O Senhor me dando um filho, eu darei ao Senhor este filho. E ainda fez um voto de nazireado para seu filho. Interessante que aquele momento que o povo de Deus estava atravessando era um momento de descaso que o povo estava fazendo com Deus. O sacerdote Eli estava com a sua casa em desordem. Seus filhos eram filhos desobedientes, filhos que não temiam a Deus, filhos que não valorizavam a importância do sacrifício e da adoração ao Senhor com devoção, com respeito. Não seguia como o Senhor ordenara que precisava ser feito. A casa do sacerdote estava totalmente em desordem. E a Bíblia diz que ele não repreendia, ele não disciplinava seus filhos por eles serem injustos e agirem sem temor, pecando de forma muito terrível dentro da casa do Senhor. E o Senhor então lhe entristece. Estava um momento ali sem uma liderança forte, sem um líder, um sacerdote, um profeta forte. Estava ausente nesse momento. O povo de Deus estava padecendo. Mas ainda estava ali o Eli, mesmo não tendo ali essa autoridade no seu lar, não tinha esse poder, tinha, mas não conseguia no seu lar, mas ele era o sacerdote do povo. E aqueles que consideravam essa hierarquia, levavam sacrifícios a ele, como o caso de Elcana e Ana e a sua família. Eles iam todos os anos, levavam as suas ofertas, bezerros para serem sacrificados, porque eles não estavam com o olhar na família de Elcana. Eles estavam ali para adorar a Deus. Olha que testemunho lindo. Muitas pessoas, infelizmente, se afastam da obra de Deus por achar um defeito no pastor, um defeito na pastora, ou nos filhos dos pastores, ou nos líderes de departamentos, no ministério de louvor. Ai, não me identifico, falam mal, se afastam da igreja. Olha o exemplo de Elcana e de Ana. Não deixavam de cumprir com os seus compromissos de servos, adoradores de Deus, e eles levavam suas ofertas e seus sacrifícios como de costume, independente se eles estavam ali fazendo o que era correto ou não. Eles levavam e entregavam no altar de sacrifício. Essa é a nossa atitude como servos de Deus. Levar as nossas ofertas, os nossos dízimos, a nossa adoração no altar do Senhor e deixar e descansar e cumprir com o nosso compromisso, e estamos em paz. Assim nós honramos a Deus, honramos o nosso Senhor. Todos os anos eles faziam isso. E o sacerdote Eli percebe então que Ana estava perseverante, não se levantava, estava demorando, estava ali há muito tempo. A Bíblia não fala quanto tempo, mas que ela estava ali há muito tempo orando, buscando a Deus em favor daquele milagre. E ela orava: Senhor, por um filho, Senhor. Interessante que Deus estava então nesse momento precisando de um profeta, Deus estava precisando de um líder, Deus estava precisando de um homem que realmente tivesse autoridade em casa e tivesse moral para poder ministrar e falar e as coisas acontecerem, Deus se agradar e o povo ter paz, o povo de Deus serem prósperos. Deus precisava de um profeta. E Ana precisava de um filho. Ana chorava por um filho. Agora, é tão lindo para esse detalhe que eu quero atentar com você, é que quando nós somos egoístas em orar e buscar a Deus
pensando somente em nós, talvez possamos levar muito tempo. Talvez possamos levar muito tempo até pensar que não vamos receber. Porque Deus trabalha com propósito. Qual é o propósito que você está pedindo, que você está orando? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Somos egoístas se estamos orando e pedindo a Deus coisas pessoais só para nós? Mas se tem um propósito naquilo que oramos e pedimos ao Senhor, em primeiro lugar é para honrar a Deus, então pode ter certeza que Deus vai ouvir e vai responder, porque tem propósito, tem objetivo, tem causa, tem justiça. Ele vai então juntar o seu propósito, a sua vontade com o pedido de Ana e tornar isso legal e ouvir o seu pedido. Ana então faz um voto. Senhor Deus, o Senhor me dando este filho, eu entregarei ao teu altar e ele será totalmente do Senhor todos os dias de sua vida e navalha nenhuma passará em sua cabeça. Sabe que quem faz esse tipo de votos eram os nazireus que faziam isso. Os nazireus, eles precisavam sim dedicar sua vida totalmente consagrado ao altar do Senhor. É entrega total, não tinha volta. Precisava em todos os dias da sua vida dedicar-se ao trabalho, ao servir o nosso Deus. Não podia raspar os seus cabelos, não podia tocar em morto, não podia beber bebida forte, beber vinho. Precisava ter esses 3 passos comprometido de cumprir, obediência total, entrega total. E a gente sabe que o propósito de Deus para cumprir isso era muito grande. Eu não vou aqui falar sobre esses detalhes, mas falar sobre Ana, o voto que ela faz. Quando seu filho começa a crescer, ela ainda amamentando, porque o povo daquela época, eles tinham uma cultura de amamentar os seus filhos por cerca de 3, 4 anos. E uma criança com 2 anos, ela já consegue falar praticamente tudo. E ela então já falava para o seu filho: você veio por um milagre. Filho, você é um profeta, você é um sacerdote, você é um juiz, você é uma pessoa que veio para libertar o povo de Deus, ajudar o povo de Deus a ser próspero. Você é bênção, filho, você é bênção. Com certeza, Ana ensinava seu filho e colocava isso na sua mente, e o seu filho foi crescendo, ouvindo essas palavras amorosas de gratidão a Deus, do seu chamado, do seu propósito de vida, e ele foi aceitando aquilo. O que isso representa para nós? Mamãe, papai, quantas palavras proféticas você tem ministrado para o seu filho? Às vezes você quer que alguém lá de fora ore pelo seu filho, sendo que na verdade a primeira autoridade para orar pelo seu filho é você, mamãe, é você, papai. Impõe as mãos sobre o seu filho, profetize sobre ele, ministre palavras proféticas sobre o seu filho. Diga tudo o que você sonha, que você deseja no mundo espiritual, que ele seja para honrar a Deus, o reino de Deus, e que nessa vida também seja próspero. Mas, em primeiro lugar, que ele honre a Deus. Ministre sobre o seu filho os dons as aptidões que ele tenha, que o Senhor possa fazer com que isso seja mais fortalecido para honrar e glorificar o nome do Senhor. Temos certeza que Ana fazia isso. Ana honrava a Deus, ensinando seu filho, ensinando a palavra. É tanto que com 12 anos já precisava saber de tudo da palavra do Senhor. E o seu filho estava ali muito bem ensinado, com muito amor, com muita disciplina. É tanto que ele mesmo criança, quando ele já estava lá no lugar onde ele foi ofertado, entregue no altar do Senhor, na casa do sacerdote Eli,
Quando ele estava sozinho, ele ouvia a voz do Senhor e ele se colocava com prontidão, rapidamente. Sim, eis-me aqui, o Senhor está me chamando, o profeta, ou seja, sacerdote Eli. O Senhor está me chamando porque ele era um menino disciplinado, um menino obediente, que era pronto a atender. Então Ana, ela faz esse voto de nazireado para o seu filho e cumpre o seu voto de não raspar o seu cabelo. Olha, mamãe, lembrando bem, eu vou abrir um parênteses aqui agora. Nos dias de hoje, não existe mais nazireus, tá bom? Nós não estamos mais no Antigo Testamento, o novo mandamento. O Senhor Jesus veio, cumpriu o Antigo e nos deu um novo mandamento, o Novo Testamento. Então agora nós precisamos estar convictos de que tudo agora, nossa consagração, nosso voto totalmente é para o Senhor. Não vá fazer um voto de não cortar o cabelo do seu filho, porque hoje não existe mais nazireus, tá bom? Fechando esse parêntese. Porém, Ana, ela ficava ali persistente, confiando no Senhor, orando, balbuciando apenas. Quando Eli percebe que ela estava há muito tempo lá, Eli, infelizmente, ele não estava com o discernimento do Espírito de Deus para poder avaliar, observar e dizer o que estava acontecendo. Ele chega para ela, que já estava triste, já estava perturbada, já não se alimentava bem, chorava muito, e ele chega, observa aquela cena e ficar somente com os lábios balbuciando, falando com Deus e chorando. Ele então diz: mulher, levanta-te, vai para tua casa curar a sua bebida. Então ela humildemente responde ao sacerdote. Meu Deus, que coisa linda da humildade de Ana. Eu imagino nos dias de hoje, se um pastor chegar para uma mulher e dizer algo semelhante a isso, o que essa mulher vai dizer? Será se ela vai se colocar na postura de humildade, receber e dizer da forma que Ana disse, com toda mansidão, com toda humildade, cheia da graça, porque Ana significa graça, e dizer: não, meu Senhor, eu não estou bêbada, eu não bebi bebida forte alguma, mas eu estou aqui orando ao Senhor, buscando de Deus um milagre. Então ela revela o desejo do seu coração ao sacerdote Eli. Embora ele não estar com uma intimidade muito grande com Deus naquele momento, porque ele estava assentado, e no final ele estava assentado no final da sua vida, quando ele morre, ele recebe a notícia ruim, ele estava sentado novamente. Comodismo, não se levanta para orar, não se levanta para estudar a palavra de Deus, para ministrar a palavra. Ana responde com humildade: eu preciso de um milagre. Então o sacerdote ele ministra uma palavra profética. E nós não podemos jamais maldizer dos nossos líderes. O testemunho de Ana foi lindo, a submissão, a sujeição e a resposta branda e sábia. Ele diz assim: mulher, então vá para a tua casa. Vai em paz. Primeiramente ele ministra uma palavra de paz. Sara a angústia, sara a sua alma, sara a sua dor, sara a sua tristeza ali com aquela palavra: vai em paz. Então ela recebe aquela palavra de paz no seu coração. E ele diz: agora vai e receba. Deus concederá o milagre que você está buscando. Aí veio o segundo momento. Primeiro precisava sarar o seu coração, precisava sarar a sua dor, que era a paz, trazer paz de espírito, paz na alma, paz na sua maneira de viver, de proceder com seu esposo, e até mesmo sabedoria para lidar com a Penina. Ela se levanta, se alimenta. A Bíblia diz que ela se alimenta, se fortalece, levanta em paz, sorridente, e já vai convicta, confiando no milagre. Eu imagino que ela tenha se levantado ali com tanta paz na alma, com tanta segurança.
com tanta gratidão a Deus pela palavra profética liberada pelo homem que era a sua cobertura. Era a sua cobertura ali, e ela reconhecia isso com muito respeito. Então ela vai regozijando, e realmente o Senhor concedeu pelo tempo da gestação. Ela naquele período ela já veio a dar à luz ao seu filho. E a Bíblia diz que ela fala com suas palavras assim: por este filho eu orei tanto. Você tem orado pelos seus filhos até antes de nascer? Quem sabe você é uma recém-casada e pretende ter filhos? Comece a orar desde já. Faça como Ana, ore antes. Profetize o que seu filho vai ser, qual a importância dele no reino de Deus. Assim Ana orava e ministrava essas palavras no ventre. No seu ventre ela ministrava isso para o seu filho. O que ele seria, representava a importância dele para o reino de Deus. E quando chegou o momento do desmame, Ana vai com seu esposo cumprir o seu voto e entregar o seu filho chamado Samuel no altar do Senhor como consagração, oferta total, entregue ali no altar do Senhor. Só que a Bíblia diz que ela não vai somente com ele, ela leva também três bezerros, se não me engano, bezerros ou é cabritos? Não, bezerros, eu me troquei aqui o nome. Ela leva de oferta, me ajude aí, meu esposo, por gentileza. Ela leva também trigo, ela leva também algo mais. Ela leva 3 tipos de oferta para entregar junto com o seu filho Samuel. E a Bíblia diz que quando imolaram o animal, sacrificaram um daqueles animais, na mesma hora Ana e Elcana entrega o Samuel no altar do Senhor. Que coisa linda! Gente, que tipologia linda! Mas eu não quero falar disso aqui agora, mas é dizer para você que nós nunca podemos levar as nossas vidas, a nossa oferta ao Senhor com pesar, mas levar com alegria. Assim Ana demonstrou a sua alegria e Elcana também, levando a sua oferta, levando algo ali para o Senhor junto com Samuel. Representava sua alegria e gratidão pela vida do Samuel, daquele menino que eu imagino tão inteligente, tão perfeito, tão lindo, que eles amavam tanto, e eles tinham certeza que ele, estando no altar do Senhor, seria muito, muito honrado, estariam honrando a Deus, e Deus também trabalharia de forma muito linda no seu reino. Eu imagino aqui o quanto foi lindo aqueles dias em que Samuel, depois de grande, veio a trabalhar em prol do povo de Deus. Olha, a Bíblia diz que ele foi sacerdote, profeta e juiz. No tempo dos juízes, ele foi juiz. Ele liderava toda aquela nação, todo o povo de Deus. Que sabedoria, que temor de Deus que ele teve. E não fala em nenhum momento nenhuma característica que desabonasse a conduta de Samuel por todos os dias de sua vida. Samuel, todos os dias de sua vida, até na velhice, ele cumpriu o seu propósito, até o ponto de orar pelo primeiro rei, que seria segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, que seria Davi. Ele cumpriu direitinho como Deus queria, foi até a casa de Jessé e orou por Davi. Embora os homens quisessem o Saul, foi só o Saul o primeiro rei, mas da vontade de Deus, o coração de Deus era Davi. E ele vai e ora e ministra sobre Davi. Samuel cumpriu todo o seu propósito, a vontade de Deus na sua vida, um homem honrado. Mas tudo isso dá-se agora a reconhecer o testemunho de sua mãe e de seu pai, que temiam a Deus. Mas em especial nesse momento aqui estamos ressaltando as características dessa mulher chamada Ana, uma mulher que temia a Deus,
uma mulher que não respondia aos insultos de Elcana, uma mulher que foi para os pés do Senhor em oração e não se conformou com a sua esterilidade. Uma mulher que buscou gerar filhos. Uma mulher que nos traz o exemplo hoje de nós gerarmos filhos espirituais para o reino de Deus. Para que sejam úteis ao reino de Deus. Que cada dia o reino de Deus cresça através da nossa descendência espiritual. Essa mulher tão honrada que hoje nós estamos aqui ministrando sobre Ana, está registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 1. O seu filho levou o nome desses dois livros importantes da Bíblia Sagrada. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Meu esposo está aqui me lembrando. Ela levou 3 bezerros, 22 litros de trigo e um odre de vinho. Oh, glória a Deus. O vinho que representa a alegria. O trigo que representa o pão, o mantimento. E os bezerros ali que era oferta total para o nosso Deus em gratidão ao seu filho. Que fique aqui neste momento esse exemplo para nós seguirmos. Nós todas podemos seguir todos esses exemplos de Ana, de uma mulher humilde, de uma mulher de oração, que temia e confiou totalmente no Senhor, que orava pelo seu filho antes mesmo de nascer, que colocou como propósito primordial o seu filho em favor do reino de Deus. Depois ela também se regozijaria em ser mãe de um filho honrado. Glória a Deus por esta palavra. Que você também seja alcançado e abençoado, o seu lar, por esta palavra. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre ti. Eu quero orar com você e por você. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, te damos graças por esta palavra que o Senhor acabou de ministrar aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo possa vir de encontro a cada pessoa que está aqui a ouvir e a ver este vídeo. Que o Senhor possa operar milagres na vida de cada um. Que a esterilidade daquele que nunca gerou um filho para o teu reino possa se despertar, a orar e a buscar o Senhor, a gerar filhos que honrem o Senhor, filhos que honrem o teu reino, e também sejam mães abençoadas, mães sábias, mães prósperas, que tenham famílias prósperas, abençoadas, no nome de Jesus. Assim nós oramos e ministramos a tua palavra no nome de Jesus.